Produtores de leite pedem, por isso, medidas urgentes para aumentar o preço que é pago à produção. Com o aumento do custo da ração e também da energia e dos adubos, a Associação dos Produtores de Leite de Portugal avisa que a soberania e a segurança alimentar do país estão em causa. Para nos explicar o que está então em causa é nosso convidado Carlos Neves, secretário-geral da APROLEP, da Associação de Produtores de Leite de Portugal, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. Carlos, aquilo que lhe pergunto é o que é que querem dizer quando falam da soberania alimentar do país. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. O que nós não queremos é que aconteça com o leite o que está a acontecer com os cereais. Nós não somos autossuficientes nem em milho, nem em trigo, e temos a produção e o armazenamento que temos em Portugal é insuficiente. Pelo contrário, no leite nós ainda temos mais do que 100% do leite líquido que é necessário, importamos muito queijo, muito iogurte, mas por opções da distribuição, tínhamos capacidade para produzir mais. Agora, se não nos pagam o que nós precisamos para pagarmos a ração das vacas, e a ração fica mais cara porque o milho vinha da Ucrânia, porque já havia uma seca na América do Sul, portanto já estava tudo mais caro, o gasóleo está mais caro, a energia para ordenhar as vacas ou para regar os campos, a eletricidade, está mais cara, e nós não fazemos ideia a que preço vamos pagar o gasóleo, a que preço vamos pagar a energia, a que preço vamos pagar as rações no próximo mês. E o que sabemos é que estamos a 14 de março e ainda não só um comprador ainda é que anunciou um pequeno aumento de preço que era preciso para os nossos custos de fevereiro, ou para os custos de 1 de março, digamos assim. Carlos Neves, é possível antecipar... Carlos Neves, é possível antecipar desde o início do ano até agora a ordem dos aumentos? Consegue quantificar? Por exemplo, para ter noção, uma média vacaria que pagava 1.000 euros de eletricidade em dezembro, em janeiro pagava 1.500. O gasóleo subiu agora 30 cêntimos em 2 semanas. Já tinha subido, não sei exatamente. O adubo que nós pagávamos o ano passado a 150 euros, um big bag, um saco de 500 ou 600 quilos, agora estamos a pagar a 400 euros e não sabemos se haverá suficiente. Está tudo a subir. Até a palha, que vem de Espanha, vai ser mais cara. Vai ser mais cara porque há menos, por causa da seca e por causa do transporte, que tem uma percentagem muito importante no custo, que é uma coisa leve, que custa muito a transportar. Vai-nos ficar tudo mais caro e não temos qualquer garantia que o Governo vai olhar para nós, vai acompanhar o setor, vai moderar o que vivemos neste mercado desregulado, em que os grandes esmagam os pequenos, em que a distribuição esmaga a indústria e a indústria transmite esse esmagamento ao produtor. Portanto, precisamos de atualizar o preço de uma forma regular e automática, conforme os nossos custos de produção, conforme o que nós precisamos para alimentar as vacas, para cultivar os campos. Daí fazerem esse apelo de que as associações e também o Governo estejam juntos numa reunião de emergência. É um apelo que fazem, que fizeram, já formalizaram esse pedido de alguma forma? Já formalizamos isso na semana passada, ainda não tivemos resposta. Haverá uma reunião da Comissão de Cereais, que naturalmente é um assunto que nos preocupa, primeiro por causa do abastecimento, mas é assim, numa versão otimista não vão faltar cereais, vão ter um custo muito elevado, porque os barcos que vinham da Ucrânia, alguns foram atingidos por mísseis e todos os portos estão fechados, tanto da Ucrânia como da Rússia. A Ucrânia era o celeiro da Europa e agora é que nós vemos que quem dizia que se podia importar tudo porque não era rentável produzir cereais em Portugal, afinal enganou-se em pouco tempo. A história veio dar-nos razão. É claro que não podemos agora encher Portugal de milho ou de trigo, mas temos de ter um mínimo, uma reserva estratégica para que numa situação de crise, durante um mês ou 2 ou o tempo que for necessário, tenhamos um mínimo de alimentos em Portugal. E não podemos deixar acontecer ao leite o que está a acontecer com os cereais. E nós temos vindo a perder produtores. Ainda há pouco tempo éramos 10.000, 12.000 produtores, agora somos apenas 3.500 produtores em Portugal, 2.000 nos Açores e 1.500 no continente. Estamos a perder capacidade de produção, estamos a perder pessoas no campo
Isto não pode continuar a acontecer. O que nós precisamos, por exemplo, no imediato, em relação ao mês de março, seria um aumento de 5 cêntimos por litro, e depois para abril não sabemos, porque não sabemos o que é que nos vai custar produzir o leite em abril e nos próximos meses. Oxalá as coisas se normalizem. Esses 5 cêntimos que falam já serviria para ser esse mecanismo de indexação do preço face aos custos que têm nesta altura? Não, esses 5 cêntimos é para os custos de, digamos assim, eu no final de fevereiro comprei a palha, a ração para o mês de março. Portanto, isso era pagarem pelo leite que eu estou agora a entregar. Para o mês de abril não sei quanto é. A indexação é encontrarmos um mecanismo, uma negociação permanente, em que responsabilizamos a indústria e a distribuição, obviamente, e olhamos para o mercado na Europa. Para ter noção, o preço do leite em janeiro na Europa já estava a 41 ou 42 cêntimos, ao produtor, e em Portugal estava a 35, no continente. Isto não é incomportável. Nós fomos, durante todo o ano 2001, o país com o pior preço do leite da Europa. Isto só é possível. E nós pagámos a ração e o adubo ao mesmo preço que paga um francês, ou um alemão, ou um holandês. Um agricultor holandês estava a receber o leite a 45, 46 cêntimos no mês de janeiro. Isto não é comportável, não podemos sobreviver. O que é que acontece? As pessoas abandonam. O que é que aconteceu aos cereais? Os agricultores, as pessoas têm que sobreviver, plantaram outras coisas mais rentáveis, por exemplo, o azeite, estão a apostar nos frutos secos, nas nozes, nas avelãs, nas amêndoas, deixaram de produzir cereais porque não era rentável. O país tem que dizer se quer que a gente desista de produzir leite e vamos apenas produzir milho. Neste momento, se o milho que eu vou produzir, colocando com o gasóleo, com o adubo ao triplo do preço, com a eletricidade e o gasóleo sem saber quanto é, o milho vai-me ficar caríssimo. E se eu coloco esse milho e alimento as vacas, como faço hoje, vou estar a perder dinheiro. O país tem que me dizer se me garante que eu consigo sobreviver a produzir leite, se tenho um rendimento para pagar aos meus funcionários, para manter as vacas, ou se tenho que mudar de vida porque vamos continuar nesta escravatura branca que é a produção de leite em Portugal. Branca por causa do leite, escravatura porque aquilo que nos pagam é sempre o mínimo para a gente sobreviver, para a gente continuar lá no fundo das galés a remar. É preciso mudar isto. É preciso Carlos mudar Neves, para terminarmos, da produção de leite em Portugal. Carlos Neves, para terminarmos, vocês vão mais longe e apelam mesmo ao Governo e à União Europeia que suspendam a título excepcional a PAC, a Política Agrícola Comum. Em que é que isso, de facto, vos beneficiaria? Não é suspender a PAC, é apenas uma regra, vamos lá ver. A Europa tinha excesso de alimentos porque podia comprar barato vindo da Ucrânia, por exemplo, cereais. O que nós propomos é título excepcional, regras de pousio, em que nós tínhamos que deixar 5% da área em pousio, nós possamos semear todos esses terrenos com as culturas que entendemos, por exemplo, com milho, se não pode vir, é isso que nós estamos a propor. Ou que tínhamos que mudar e colocar outros tipos de culturas que nós possamos, a título excepcional, semear todos os campos. É apenas isso, não é suspender a PAC. A PAC, a Política Europeia, foi responsável pelo fim da guerra, pelo fim da fome da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e a PAC não deve acabar, deve ser melhorada e ajustada com o primeiro objetivo, alimentar os europeus com comida próxima, saudável e segura. Muito bem, Carlos Neves, agradeço a disponibilidade para estar connosco neste jornal. Fica então a opinião da Associação de Produtores de Leite. Muito obrigado.